hoje, quantas pessoas que gostariam de estar aqui não estão. Então vamos agradecer por esta oportunidade, vamos agradecer pela palestra que vamos ouvir, pela mensagem, e pedir ao Papai do Céu que nos ilumine, que nos intua o Júnior, a leitura da Elisângela, para que a gente possa sair daqui hoje com algo na nossa mente e no nosso coração, que a gente possa colocar em prática no decorrer da semana. Então agradecemos a espiritualidade que rege essa casa, ao Mestre Jesus e ao Pai Maior. E damos por aberto hoje a primeira etapa dos nossos trabalhos. Que assim seja. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras muito ativas da doçura, embora os homens erroneamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, pois carregam o fardo das provas que a revolta insensata não suporta. O covarde não é uma criatura resignada. Assim como o orgulhoso e o egoísta não são obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, desprezadas pela antiguidade materialista. Veio no momento em que a sociedade romana agonizava, destruída pela corrupção. Veio fazer resplandecer no seio da humanidade moralmente enfraquecida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, viu, Nair? Nada. Oi, amiga. Gente, antes eu quero pedir desculpas para vocês, que se por acaso a minha voz acabar antes do final, eu já estou pedindo desculpas agora, porque obviamente eu não vou ter voz para pedir desculpa depois, tá? Pode ser que acabe. O que resignação tem a ver com esse tema de hoje aqui? Vamos tentar fazer uma conexão aí, juntos. Mas, em primeiro lugar, reorganiza a vida. Isso, por si só, já sugere que algo não está bem, né? Algo está desorganizado, né? Então, eu quero me reservar o direito aqui de falar só com quem está com algum problema, de ordem sentimental, física, financeira. Então, quem tiver algum problema desse tipo, por favor, levante a mão. Só quem tem algum problema. Quem não tem, está inclusive dispensado. Só volta depois para... tá bom, tem pouca gente. Ok. Vamos lá. Vamos reorganizar então, né? Na verdade, todos nós estamos aqui num estágio, eu não vou dizer igual, porque todos nós aqui vivemos experiências diferentes uns dos outros, né? Não só nessa vida, como também nas vidas anteriores, né? Nós chegamos até aqui passando por dificuldades, enfrentando problemas, cometendo erros, em diferentes tempos, em diferentes situações uns dos outros. E ao mesmo tempo, é um paradoxo, mas ao mesmo tempo nós somos iguais porque estamos todos procurando o caminho certo, né? Estamos todos aqui procurando acertar. Vamos usar um exemplo. Vamos supor que o cidadão A, vamos botar aqui, o João. O João já teve umas 20 reencarnações, certo? E o João cruzou no caminho do Pedro, que teve 2 encarnações somente. O João, 20. Ora, não precisa muito raciocínio para perceber que o João teve muito mais experiências, né? Teve muito mais oportunidades de aprender errando do que o Pedro, que passou 2 vezes somente por aqui. Certo? Portanto, Pedro, para nós aqui, vamos considerar como uma criança, um bebê. Ele ainda não aprendeu as coisas, né? Ele erra muito ainda. Porém, os dois já na fase adulta, nesse momento agora, né, nessa existência, já não são mais bebês, do ponto de vista material, né, carnal. O Pedro resolve roubar o João. Ora,
Se ele fosse um bebê realmente, como a gente age, como é que a gente age quando o bebê erra? A gente, tadinho, né? Não sabe o que está fazendo, a gente vai lá e tal, corrige, junta o que quebrou, né? Limpa a parede que ele riscou, vai lá, separa a briga dos amiguinhos, faz devolver o brinquedo, essas coisas, né? A gente entende as reações, as ações, as atitudes das crianças, né? Porque são crianças. A gente não fica magoado como uma criança esperneia quando não quer ir para a escola, né? Não quer ir para o jardim, ou não quer colocar aquele tênis, tem que ser o outro, que está sujo, está molhado até, mas não, tem que ser aquele, aí se joga no chão, faz aquele escândalo todo, né? Quem já teve filho sabe como é que é. Mas a gente não fica magoado com aquilo, pode ficar bravo na hora porque está atrasado, fica meio nervoso e tal, mas ninguém vai guardar mágoa por causa disso, né? Ou alguém aqui lembra com um pesar profundo no dia em que seu filho se negou a usar o tênis que você tinha escolhido, né? Ninguém lembra disso, isso é uma bobagem, né? São aquelas coisas corriqueiras que a gente passa por cima na mesma hora e vamos em frente, vamos lá e tal, e troca o tênis e evita a discussão e vamos para o colégio e acabou, né? É assim que a gente age com as crianças. E por que a gente não age assim com essas crianças quando estão com um corpo adulto? Na verdade, é porque a gente não compreende assim, né? Porque nós também somos influenciados pelo nosso ego e a gente acha que não pode ser magoado, ferido ou roubado, né? Enfim, não pode ser ofendido de alguma forma, né? Seja nos nossos pertences materiais, seja na nossa moral, né? Que a gente pensa que tem, enfim. E aí a gente não tolera. A gente não compreende que, na verdade, o João muitas vezes pode não compreender que o Pedro aqui, que o assaltou, né, para poder roubar, para poder lhe tirar algum pertence, é uma criança ainda, espiritualmente falando, porque ele só teve 2 reencarnações aqui. Ele teve pouca experiência. Ele pode até ter sofrido algum tipo de roubo também e sentido na pele a dor que isso causa. Só que isso foi pouco para ele incorporar isso na consciência dele. Porque para que a gente incorpore essas experiências no nosso ser, né, que é eterno, a gente precisa de sucessivas experiências. Não é numa única vez que isso vai acontecer. Como dizia o Buda, para perdoar é preciso que você tente 2 vezes. Ou por 2 dias. Se não conseguiu, tente por 2 semanas. Mas se mesmo assim não conseguir, tente por 2 meses. Se não for possível ainda, tente por 2 anos. E mais, tente por 2 vidas. Porque é só tentando que vai conseguir. Isso é uma verdade, né? E é uma verdade que muitas vezes a gente não tem contato, ou então não quer ver. Mas eu estou chamando todo mundo aqui para a gente enxergar isso, né? Não que vocês nunca tenham ouvido ou lido a respeito disso, mas vamos pensar sobre isso, né? Nós precisamos entender que não é numa única experiência que eu vou aprender. Se eu, João, já sei que eu não devo roubar ninguém, foi porque eu já passei por diversas experiências negativas que me ensinaram, né, que eu já trago isso inato em mim, desde quando eu reencarno aqui, que isso não deve ser feito. Por quê? Porque eu aprendi pela dor. Eu sofri estando do outro lado, né? Tantas vezes que eu acabei incorporando isso ao meu ser. Então eu sei que hoje isso não deve ser feito. Eu não tenho nenhuma tendência de fazer isso. Muitos não fazem, mas ainda tem uma tendência. Como é que a gente sabe quando tem a tendência? Quando a gente sente aquela vontade de vingança, né? Quando a gente é ofendido, a gente tem uma vontadezinha lá dentro, assim, escondida, de se vingar. O que é isso? É
é a mesma situação no sentido oposto. Ora, é como se eu, João, tivesse vontade de me vingar do Pedro, porque na verdade eu ainda não resolvi essa situação 100% dentro de mim, mesmo passando por muito mais experiências aqui na terra do que ele. Correto? E aí o que acontece aqui? Por que se fala também que é importante não somente perdoar, mas nos ajudarmos mutuamente? Por quê? Ora, se o Pedro ofendeu o João, certo? E o João, por sua vez, tem vontade de se vingar do Pedro, eles entram aqui num círculo vicioso, que vão gerando cada vez mais dívidas um para o outro. Esse, ao passo que acabou de resgatar uma dívida quando foi roubado aqui, porque se Deus é justo, perfeitamente justo, Ele não permitiria jamais que nenhum filho fosse ofendido injustamente, ou fosse, enfim, injustiçado, né? Se é justo, é justo, né? Eu não tenho como ser prejudicado gratuitamente. Ninguém pode ser prejudicado gratuitamente. Se foi, é porque precisava ser. E por que precisava ser? Precisava aprender aquilo, aquela lição. Então essas lições que numa primeira vista parecem negativas para a gente, são aprendizados. E a gente vai sentindo na pele, vai aprendendo o que sente, e aí sim a gente vai incorporando aquilo. Incorporando espiritualmente falando, né? Que fica estranho aqui. Mas então aqui, voltando ao Pedro e o João. O Pedro, quando rouba o João, ele está assumindo aqui uma dívida kármica, vamos dizer assim, uma dívida aqui da lei de causa e efeito, certo? De ação e reação. Porém, o João, ao receber essa agressão aqui, que é o roubo, ele está resgatando. Mas, ao mesmo tempo em que ele sente a vontade de se vingar e se vinga do Pedro, ele assumiu uma dívida novamente. Aí o Pedro, ao receber essa vingança do João, resgatou uma dívida. Porém, se ele voltar a roubar, se endivida de novo. E aí a gente fica andando em círculos. Por isso que, como dizia Jesus, né, a caridade é a única salvação. Por quê? Porque nós estamos no mesmo barco, no mesmo nível, com as mesmas necessidades de aprendizado. Claro que quando a gente nasce com uma estrutura psicológica diferentes uns dos outros, né? Uns nascem mais emocionais, outros mais racionais, né? Outros mais ativos. E isso dá cores diferentes na vida de cada um, logicamente, né? Mas nós precisamos compreender que cada um de nós precisa passar por experiências, precisa errar muito para poder realmente entender como as coisas funcionam. Quer ver? Quando se fala em buscar equilíbrio, né? Ora, se a busca do equilíbrio é entendendo que alguma coisa está exagerada, né? Por exemplo, quem é emocional demais ao ponto de se tornar uma pessoa orgulhosa, precisa tentar equilibrar isso, né? Precisa usar um pouco mais o seu lado racional. Ou se é emocional demais ao ponto de se tornar uma pessoa egoísta, olhando só para dentro de si, também é um desequilíbrio aí, né? Se é emocional demais ao ponto de pautar a sua vida só em servir, esquecendo-se de si mesmo, também é um desequilíbrio. Outros podem ser racionais demais, né? Ao ponto de serem intolerantes, soberbos. Ou racionais demais ao ponto de travar diante de riscos. Pensam demais, mas isso pode acontecer, mas eu tenho que ter o plano B, mas o plano B, se não der certo, eu tenho que ter o C, e o D, e o F, e o G, e fica andando em círculos e não sai do lugar. Né? Eu posso ser racional demais ao ponto de ser insensível, de ser frio demais. Né? Então eu preciso usar um pouco mais o meu emocional para me colocar no lugar do outro. E aí eu aposto que cada um de nós aqui sabe bem
como enxerga a vida, né? Outros têm problemas com a atividade, uns em excesso, outros em falta, né? Outros ativos de menos, ao ponto de fazer você perder oportunidades, por exemplo, né? Não sai do chão, não sai do lugar. Depois eu vou. E depois eu vou, a oportunidade passou, né? Outros, por excesso de atividade, podem se precipitar. E aí não param para pensar um pouquinho. Aí erram muito também, pelo excesso, né? Então, outros, pelo excesso de atividade, não respeitam talvez a velocidade dos outros, né? Pensam que todo mundo está no mesmo ritmo, e não é assim. Então essa é uma das maneiras de a gente buscar o equilíbrio, é olhando primeiro como é que eu ajo. Eu estou equilibrado, e para isso eu preciso me conhecer. Eu preciso saber quem eu sou, como é que eu reencarnei aqui. A minha estrutura emocional como é. E como é que eu vou saber como é a minha estrutura emocional? Preste atenção nas suas atitudes. A gente precisa prestar atenção. Qual é a minha primeira reação quando alguém me ofende, por exemplo? Ou qual é a primeira reação quando surge uma oportunidade na minha vida? Eu travo de medo? Ou eu me atiro sem pensar? Precipitadamente. Qual é a minha primeira reação diante de um desafio? Eu preciso fazer essa autoanálise. Isso é importante, isso faz uma diferença enorme. Por que que se fala aqui, por que se colocou aqui nesse tema, né? Busca o equilíbrio enquanto é tempo. Alguém poderia dizer assim, ô Júnior, mas nós não somos eternos, somos imortais, a gente reencarna aqui quantas vezes for preciso. É verdade. Então o tempo não importa. O tempo é o seguinte, enquanto é tempo nessa encarnação. Por quê? Porque se nós desperdiçarmos esse tempo dessa encarnação, nós temos que arcar depois com arrependimento, quando nós voltarmos para o plano espiritual. Aí a gente vai ver assim, nossa, ai, que infantil que eu fui. Parecido assim quando a gente é pré-adolescente que quer sair de casa, e aí os pais dão um horário pra gente, né? Os meus davam um horário muito curto. Não dava certo aquilo. Mas o que a gente faz? A gente sai empolgado, né? E aí tá na rua, e aí tem a paquerinha e tal, a gente se empolga e pensa assim, já deu o horário, mas sabe o que mais? Depois eu resolvo. Vou ficar. Né? É assim, depois eu resolvo. Aí chega em casa, ou leva uma bronca, ou então se os pais estiverem dormindo, fica de castigo no próximo fim de semana. Pronto. Simples, né? Está resolvido. Depois eu resolvo, está aí. Está resolvido. É mais ou menos isso que a gente faz aqui, né? Então a gente muitas vezes fica entorpecido pelos prazeres daqui, da terra, né? Os prazeres que eu digo vulgares até, materiais. Não é por exemplo, os prazeres do sexo, mas o sexo vulgar, não por amor, né? Os prazeres da matéria pelo simples fato de ter a matéria, de ter dinheiro, de ter posse, não do que ela pode me proporcionar de liberdade, de conhecimento e tudo mais. Enfim, eu fico entorpecido por isso tudo e perco meu tempo. Eu não olho para dentro. Se eu não olho para dentro, imagina se eu vou olhar para o lado, né? Não vou olhar para ninguém. Eu não quero saber. Não quero saber qual é a tua dor. Não quero saber se eu posso te ajudar. Isso não me interessa, eu quero aproveitar. É a história do depois eu resolvo. E aí vem o arrependimento. Depois que desencarna, é que vem aquele sentimento de, nossa senhora, o que eu fiz? E está aí os desencarnados nos informando a todo tempo, por livros, por psicografias, que está cada vez mais difícil reencarnar aqui. Por quê? Porque é um número cada vez maior de espíritos querendo vir para cá. Por que precisa vir para cá? Porque são espíritos que têm dívidas relacionadas à Terra, relacionadas a essa frequência de energia bruta ainda, que precisa voltar aqui para resolver esse assunto. Não dá para resolver no plano espiritual. Tem que vir aqui, então precisa vir. Então tem muita gente querendo. E, logicamente, aquele que quer muito e fez o bom uso dessa oportunidade da última vez,
eu acho que é lógico que tenha uma certa preferência, não é não? Em relação àquele que desperdiçou? Não parece lógico isso? Pode ser que eu esteja enganado, mas é a lógica, né? Ora, se eu desperdicei o tempo, por que eu vou furar a fila? Vamos dizer assim, né? É a história do chegou agora, já quer sentar na janelinha, né? Não. Se eu desperdicei o tempo, então fica lá no banco, pensando, bonitinho, vai estudar. Depois, um dia, quando tu estiver preparado, está bem arrependido, quer mudar realmente, quer fazer diferente, agora na próxima reencarnação, quero. Promete? Prometo. Então tá bom, então vai. Como criança mesmo, né? Que nós somos, né? Do ponto de vista evolutivo. Então, é assim que a gente precisa aproveitar esse tempo. Por isso que, enquanto é tempo, né? Somos eternos, mas precisamos aproveitar essa oportunidade. Então, a busca do equilíbrio é fundamental para que a gente possa estar em paz. Tinha um médico grego, deixa eu ver se eu anotei aqui. Não, mas tinha o Hipócrates, né? E tinha um outro médico que eu não lembro agora. O Hipócrates dizia que para se ter saúde é indispensável se ter paz. E o outro, Galeno, dizia que para se ter saúde é indispensável se ter alegria. Então, a busca pela paz aqui deve ser uma constante entre nós. Né? Nós precisamos buscar paz, nós precisamos estar em paz. Isso é uma construção, isso é um exercício. Igual o perdão que o Buda falou, né? Precisa tentar por 2 dias, por 2 semanas, por 2 anos, por 20, por 2 vidas inteiras, mas tem que tentar. Eu só vou conseguir tentando, né? Até chegar ao ponto de furar esse bloqueio. Então eu preciso tentar. Olha só, eu vou passar para vocês aqui um videozinho bem interessante que mostra, mesmo a gente estando em situações diferentes, uns numa situação em que não demanda grandes decisões na vida, porque talvez não estejam prontos para tomar grandes decisões ou para se expor a muitos riscos, né? Escolhem uma vida um pouco mais pacata, mais simples, porque lá no fundo sabem que podem cair mais facilmente, né? Outros, mesmo sabendo disso, se atiram. De qualquer maneira, sim, sei lá. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, é que todos nós precisamos entender o o quão preparado nós estamos para enfrentar essas coisas, né? Para enfrentar a vida, né? Eu preciso saber os meus limites. Eu preciso saber se eu vou ter condições de lidar, por exemplo, com o excesso de dinheiro. Nós tivemos há pouco tempo aqui no Brasil, não vou citar o nome dele porque vai ficar chato, mas eu vou chamar de um empresário X, né? Ele teve aí teoricamente era alguém que sabia lidar muito bem com a riqueza, com o dinheiro, sabia fazer crescer, empreender e tudo mais e tal. Muita gente acreditava nisso. Eu mesmo comprei livro, fui ler e tal. Eu preciso ver como é que, né? Quero entender também, né? Quero aprender. E no entanto, esse cidadão, num determinado momento, ele estava participando aí de uma disputa de uma lista, né? E ele queria chegar ao topo dessa lista. E aí perguntaram para ele, isso foi em 2011, perguntaram para ele assim: dizem que você pretende chegar no topo dessa lista em 2015. Isso é verdade? Ele disse: olha, isso na verdade já é um fato. Eu só não sei se eu vou ultrapassar o primeiro pela direita ou pela esquerda. Né? Nós soubemos hoje que ele não figura mais nessa lista e desapareceu, vamos dizer assim, desse mapa, né? Dessa competição por riqueza e tal. O que foi isso? Ele não sabia lidar, não sabia fazer conta, será? Sabia, né? Lógico. O que pegou aí? Claro, uma série de fatores, né? Mas o que muitos concordam foi exatamente o orgulho.
exacerbado, né? A necessidade enorme de estar figurando como o número 1, ou como os primeiros, né? Como ser não somente respeitado, como idolatrado, né? Como tal. E aí mostra o quê? Mostra uma imaturidade, né? Espiritual. São essas coisas que fazem com que a gente aprenda. Não estou aqui crucificando ninguém, não é isso. Eu quero que a gente aprenda com isso, com esse exemplo. É um exemplo, está aí, icônico, né? Apareceu não só no Brasil, no mundo inteiro. Então, vamos usar isso, gente. Porque uma das coisas também que nos faz ganhar tempo é que é possível a gente aprender com os erros dos outros também. A gente não precisa errar tudo, né? A gente também pode aprender, pode evitar. Mesmo que a gente tenha uma tendência, a gente pode olhar, mas olha o que aconteceu com fulano. E aí a gente evita o erro. E quem sabe, vai evitando uma vez, se espelhando no exemplo do outro, e a segunda vez que tende a errar, se espelha num outro exemplo ainda, e assim vai até que aquilo passa a se incorporar, talvez, eu não sei, não posso garantir isso, mas que vale a pena a gente prestar atenção nesses acontecimentos, vale a pena. Olha só esse cidadão aqui. Um exemplo de como as coisas podem ser... As coisas simples podem nos trazer também uma grande felicidade, né? Pois é. Vamos lá. Deu. Agora deu. Nosso outro olhar de hoje, você vai ver um outro... E no nosso outro olhar de hoje, você vai ver um outro lado da rotina de quem trabalha como cortador de cana. A história de um homem que encarou durante muitos anos as usinas de açúcar, mas decidiu recomeçar a vida ao lado da sua família. A produção é do Ponto de Cultura Cinema Meninos de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. Eu comecei com 19 anos de idade. Aquela sensação assim, aquela vontade de ganhar dinheiro, claro, né? Tem usina que é 7 meses, outras é 9. Mas é sofrimento, pra falar a verdade. O cara rala e por isso vale tanto a pena deixar a família e aqui o sentimento, a gente sai chorando às vezes, a mãe e o pai às vezes morrem com eles lá, uns dá tempo de ver, outros não dá tempo de ver. Meu maior medo é perder minha mãe, eu lá no corte de cana e eu perder ela aqui. Quando eu saí a última vez, que eu já estava casado, a minha mulher ficou grávida. O menino nasceu, esse menino meu aí. Eu nem vi o menino nascendo. Nunca mais fui em corte de cana. E nem pretendo. Quero crescer junto com meu filho. A gente tem saudade. Não teve um bicho lá para trás, a gente tem saudade. Comecei a mexer com minha hortinha, mexer com galinha. Sou pescador profissional, mexo com minha pesquinha. Sem aperto, graças a Deus nunca passei aperto, mas... Estou bem de vida, mas estou feliz, né? Eu acho que eu encontrei minha felicidade. Viu só? Um exemplo aqui, né? Claro de que o simples também traz a felicidade. Não precisa de grandes empreendimentos, de grandes aventuras, na verdade, né? A nossa vida já é uma grande aventura, né? Mas talvez esse seja um dos segredos, é a gente simplificar. Eu acho que eu já falei aqui, o Leonardo da Vinci tem uma frase que dizia assim: o último estágio da sofisticação é a simplicidade. Pode reparar, né? Às vezes pessoas muito elegantes, elas são elegantes porque são simples de coração, porque são solidárias, porque se preocupam com os outros, porque sabem reparar nas pessoas, não reparar defeitos, né? Não reparar o que está usando, percebem as pessoas, né? Isso sim, isso é sofisticado, vamos dizer assim, né? É isso que vale, é isso que nós precisamos encontrar. E na verdade essa convivência nossa aqui é a nossa escola. Por que eu preciso perdoar? Por que eu preciso compreender?
Para não entrar nesse círculo vicioso aqui, eu tenho que quebrar isso aqui. Isso tem que ser interrompido. Como é que eu interrompo? Eu não levando adiante um sentimento ruim, negativo. Eu não querendo me vingar. Eu não revidando. Né? Aí eu interrompo esse ciclo vicioso. É só assim. Essa é a única maneira. É difícil? Pode ser. Mas à medida em que a gente vai aprendendo, vai estudando, vai conversando sobre isso, a gente vai enxergando. Né? E é só assim. Por isso que é importante as pessoas frequentarem uma igreja, né? Terem uma religião, virem ao centro espírita, ler, ter um tempo para pensar, para meditar, para se acalmar, que é para justamente a gente poder enxergar essas coisas. Estar em paz. Agora sim, em paz não significa falta de atividade, viu, gente? Muitas vezes é o contrário. Vou falar por mim. Se eu tiver pouca atividade, me complico todo. Por quê? Porque eu começo a pensar bobagem. Né? Aí, quando a gente não tem muito tempo, né, a gente tem muita atividade, assume muito compromisso, e tem que ir para um lado, tem que ir para o outro, e tem que tomar decisões, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, o que acontece? Quando alguém nos ofende, a gente diz o quê? Eu não tenho tempo para isso, eu preciso correr. Eu não tenho tempo para ficar magoadinho com aquilo ali. Não dá tempo. Eu nem penso, porque não dá. Agora, quando a gente tem muito tempo, é aquela tal história, é falsa ideia de paz, né? Para eu ficar em paz, eu tenho que ficar em casa, sentadinho, pensando, desligo a televisão, desligo o som e pronto. Isso. E aí o que tu vai pensar? Vai pensar naquele cara que te ofendeu, né? Que disse uma palavra meio atravessada, que na verdade nem tinha intenção, mas é que aí a gente fica botando um caraminhola na cabeça e fica. Quando vai ver, a gente está acordado no meio da madrugada sentindo raiva de alguém. Né? Não é assim? Olha, não sei se acontece assim com vocês, mas se eu não cuidar, é assim que acontece. Então eu não posso ficar com um tempo muito livre, não. Se eu tiver que acordar de madrugada, eu tenho que acordar para planejar alguma coisa. E faço isso. Às vezes às 3 da manhã. É uma maravilha. Silêncio total. Pode experimentar. É bom. Cansa um pouquinho. Mas é bom. Especialmente em momentos de mudança na vida da gente, né? Especialmente em momentos de reorganização, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida familiar, enfim. Nesses momentos em que a gente para reorganizar, não importa se a gente vai perder algumas noites de sono. Vale a pena, porque é por uma boa causa. Agora, não percam noite de sono sentindo raiva de ninguém, se corroendo, ou, pior ainda, né, pensando em se vingar, ou julgando, ou condenando. Isso sim é um tempo, eu diria que não é inútil, mas é perdido. Não é inútil porque ele tem uma utilidade, ele vai te trazer uma consequência danosa depois, que vai acabar te ensinando, só que pela dor. Né? Então, acho que é mais lógico a gente usar esse tempo para algo de bom, né? Se é para reorganizar algo que precisa ser reorganizado na nossa vida, então não importa perder umas horinhas de sono, não importa, é temporário e vale a pena, o resultado vale a pena, né? Mas eu recomendo atividade. Aqueles que têm atividade em excesso, então, por favor, dê uma acalmada aí, que é para poder conversar um pouquinho com as pessoas também, né? Em casa, né? Mesmo com os amigos, porque tem gente que corre tanto que a gente não consegue nem trocar 2 palavras, né? Mas compromisso não mata ninguém. Trabalho não mata ninguém. Tomar decisões faz parte da nossa vida. Nossa, mas isso me deixa inquieto. Deixa todo mundo inquieto. Isso é resolver problema. Resolver problema tem que ativar o cérebro, tem que ativar as suas faculdades, tem que botar a inteligência à prova. E quando a gente bota a inteligência à prova, a gente amplia ela. A gente aumenta, porque é uma questão de exercício. Né? Ora, é que nem músculo.
Se não exercitar, atrofia. Ou se eu exercitar da maneira certa, eu vou deixá-los cada vez mais fortes e mais elásticos. Assim são as nossas faculdades mentais. Precisa exercitar. Nossa, mas aí eu não tenho tempo para nada. Organize-se. Organize-se para tomar as suas decisões durante o dia. E se quer ter a noite tranquila em casa com a família, que tenha. É perfeito. É ótimo. Mas se quer se reorganizar, por exemplo, na sua vida profissional, acha que, não, a minha vida financeira precisa melhorar, então profissionalmente eu também preciso evoluir. Ok, vai aprender uma nova profissão, ou vá se especializar, ou fazer alguma coisa, vai estudar, se prepare para isso, né? Porque ninguém ganha de presente, de mão beijada. E se ganhar, isso é fugaz, né? Isso vai embora logo. Sem mérito, não vale. Então a gente precisa fazer por merecer. Tem que se mexer, tem que tirar a bunda da cadeira, como se fala, né? Desculpa aí o termo vulgar, mas é isso. Precisa se mexer. Precisa se mexer. E quanto mais tempo a gente fica parado, mais difícil é dar o primeiro passo. Então, mais importante ele se torna. Porque quando a gente já está na atividade, o relógio toca às 6 da manhã, a gente já acordou antes. Por quê? Já estou no ritmo. Não me importo de 6 horas da manhã e fazer, sei lá, uma atividade física, ou ter que acordar para ir cedo para o trabalho, porque eu já estou no ritmo. Agora, se eu acordo às 10h30 da manhã, se alguém me pediu para marcar um compromisso às 9, nossa, eu vou dizer assim, 9 da madrugada, isso tudo, né? Por quê? Estou habituado a acordar às 10h30, como é que fica? Estou atrofiando, não pode, gente. Nós viemos aqui, o ser humano é igual a andar de bicicleta. Se parar de pedalar, cai. Tá? Tem que ter atividade física, tem que ter atividade mental e tem que ter atividade sentimental. Precisa ter. Precisa ter exercício do corpo, porque ele é o nosso instrumento que a gente está utilizando aqui agora. Então, se ele está bem, é mais fácil a gente sentir melhor as coisas. É mais fácil a gente observar melhor. Claro, né? Isso... óbvio. Agora, eu preciso estar bem em todas as questões. Até financeiramente. Ninguém consegue ficar em paz pensando aqui que tem que cobrir aquele cheque amanhã. Ou pior, né? Pensando assim, vai voltar mais um. Né? Como é que eu vou pagar a conta amanhã? Amanhã. Essa noite não vai dormir. Isso não é bom. Isso... faz parte daqueles aprendizados e tudo, mas não é bom. Dá para a gente evitar? Dá. Então vamos nos planejar. Né? Ora, se com o que eu ganho não dá para viver, eu preciso economizar ou aumentar a minha renda. Né? Das duas coisas, uma, né? Ou aumento o ganho ou diminui o gasto. É matemático o negócio. E assim é em tudo. Então é importante a gente dar o primeiro passo, ter atividades e assumir compromisso. Não tenha medo de assumir compromisso. Para assumir o primeiro, dá um frio na barriga realmente. Mas depois embala a gente. E aí, é igual ao exercício físico. Depois de a gente se habituar, a gente não quer mais voltar atrás, porque a gente já sentiu os benefícios. Quando a gente fica sem uma atividade física, ou sem uma atividade mental, depois de estar habituado, a gente sente falta. Né? A gente pensa, puxa vida, não tenho nada para pensar, não tenho nada para decidir. Eu não tenho que raciocinar, né? Fica um negócio... Aí a gente começa a ver pelas conversas da gente, a gente começa a ficar repetitivo, e não tem mais assunto, e aí a gente fica se achando chato também, porque não tem novidade nunca. Então vamos dar essa chance para a gente mesmo. Atividade, vamos nos atirar com responsabilidade, não é aí inconsequente não, né? Mas vamos nos atirar para a vida, de peito aberto. Daí nós viemos aqui para ter essas experiências. Então, não tem por que ter medo. Ninguém está sozinho. Ninguém está sozinho. E sabia que ninguém pode fazer mal a ninguém? Sabia disso? Ninguém consegue fazer mal a ninguém. Já ouviram isso? Ninguém consegue fazer mal a ninguém. Deus não é justo? Então ele não permite que ninguém seja injustiçado. Se eu fizer mal a alguém,
se eu, na minha turva maneira de olhar, conseguir fazer mal a alguém, eu simplesmente estou fazendo um favor. Estou fazendo com que ele resgate, lá nas leis cósmicas, alguma dívida dele. Mas eu estou me endividando. Na verdade, fazer mal a alguém não é possível. É possível fazer mal a si mesmo. Assim como o perdoar, eu não preciso perdoar ninguém se eu não me sentir ofendido. Certo? Então o perdão é sempre para mim, porque eu me ofendi. E se eu me ofendi, é porque eu entrei naquela sintonia, naquela vibração. Eu me senti ofendido. Enquanto que se eu, à medida em que eu vou elevando os meus pensamentos, eu vou evoluindo, eu vou elevando o meu espírito, eu não vou mais me sentir ofendido com as pequenas coisas. Então, teoricamente, também não preciso mais perdoar. Correto? Aí eu passo apenas a compreender. Eu somente vou compreender que aquela pessoa que me ofendeu, ou que me machucou, que me maltratou, que me subtraiu algo, simplesmente está na infância ainda espiritual, mas é uma questão de tempo também, porque vai aprender. Finalizando, eu vou passar um outro videozinho curto aqui. Eu queria que, assim, ó, isso aqui não é apelo, tá, gente? Eu queria que vocês focassem não na questão triste da história, mas na questão da lição dele, do indivíduo. Esse personagem aqui, que é real, foquem na maturidade dele. Só isso. E aí vamos levar para casa isso. Como é possível a gente ter essa maturidade diante do que aconteceu ao redor dele? Como é possível? É possível através dessa evolução. Deixa o orgulho de lado. Temos que subjugar o nosso orgulho. Temos que ser pessoas do bem. Temos que querer aprender. A gente tem que se dispor para a vida. Atividade, aprendizado, né? Esse é o grande X da questão aí, com perdão do trocadilho. Então, vamos nos reorganizar e aproveitar o tempo aqui. Porque é possível sim a gente buscar esse equilíbrio. E está aí todas as ferramentas e todas as pessoas para nos ajudar. Até aqueles que a gente considera como inimigos, na verdade não são. São aqueles que nos fazem passar por dores que nós também fizemos os outros passarem. Então a gente experimenta aquela dor para aprender a não fazer mais, a não errar. Vamos lá. Nessa tragédia, surgem muitos voluntários dispostos a ajudar quem precisa. Mas a história de um deles merece ser contada com detalhes. Em Nova Friburgo, o repórter Thiago Eltos conheceu o pedreiro Leandro Machado. Leandro tem sido uma ajuda preciosa para os resgates. Conhece como ninguém o interior do município. Quando chega um pedido de ajuda, é ele que indica no mapa o local onde o helicóptero tem que ir. E muitas vezes, ele mesmo vai na aeronave para ajudar os pilotos. Foi um dos primeiros que apareceu aqui para dar as indicações dos locais sem acesso. Foi um cara que está sendo fundamental para a gente, está aqui com a gente o tempo todo. Mesmo sendo tão útil, ele seria apenas mais um voluntário, não fosse o drama que está vivendo. Leandro perdeu a mulher, a mãe e o filho de apenas 2 anos nos deslizamentos em Friburgo. Hoje ele guiou o helicóptero mais uma vez, agora para o local onde morava. Uma área destruída pela enxurrada. Aqui é a casa do patrão. Não aconteceu nada? Não aconteceu nada. A casa do São Antônio, não aconteceu nada, né? E aqui pra frente? Era a minha casa. Aqui? Aqui, mais acima, né? Ficava ali, eu vou mostrar vocês ali, né? Ficava aqui por cima do pomar de fruta, uma casa com 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, né? E de telha, como vocês estão vendo aí. Isso aqui é o material da tua casa? É, isso aqui. Leandro não estava aqui no dia dos deslizamentos. Não imaginou que a casa, cercada de mata nativa, pudesse ser atingida. Ele sim, acabou em meio à enchente e decidiu imediatamente ajudar os outros. Quando eu cheguei ali na rodoviária de Duas Pedras, cheguei com água aqui. Aí passou o bote do bombeiro, né? Pra me tirar dali. Aí eu perguntei, ele falou assim, eu vou te levar para um lugar seguro. Eu falei, não, eu quero ser voluntário. Eu quero ser voluntário, quero ajudar. E foi trabalhando como voluntário em uma área próxima à casa dele que veio a notícia. Eu falei, Lilinho, como é que tá lá? E o pessoal, não tem notícia boa pra te dar, não.
Eu falei, o que foi? Pessoal, a Michele morreu. Aí começou a falar, Michele, o Arlindo, o Daniel, a avó lá na Dona Diva, lá morreu todo mundo. Aí eu entrei em pânico. Mesmo atordoado, tomou a decisão que impressionou até os bombeiros. Sem ter como ajudar a própria família, ele decidiu continuar ajudando os outros. A minha tá lá em cima, Deus, né, vai colocar eles em bom lugar. E vejo que tem várias pessoas, várias, né, que eu acho que se eu chegasse a tempo aqui, eu poderia tirar isso até mesmo com vida. Só hoje ele conseguiu resgatar e enterrar os corpos da mulher e do filho. E foi hoje também, vasculhando o que sobrou da casa, que o homem, que tem ajudado tanto a aliviar a dor dos outros, chorou pela primeira vez. Leandro não tem onde morar, está vivendo com a ajuda dos bombeiros. Mas quando pergunto o que ele precisa, o que pensa para os próximos dias, o pedreiro, de corpo franzino, de fala simples, mostra toda a grandiosidade capaz de, em desgraças como essas, reerguer homens e até cidades. Vamos ser humilde, amigo um dos outros, entendeu? Solidário, entendeu? Aqui a população de Friburgo, a região de Nova Friburgo está precisando nesse momento. Tem exemplo maior de reorganizar a própria vida do que esse, né? Tudo que era de material que ele tinha, ele perdeu de uma hora para outra, né? Filho, esposa, mãe, a casinha, perdeu tudo. Teve que começar do zero. Isso é se reorganizar. E olha que exemplo de maturidade, né? E o que ele deixou aqui pra gente, né? Então, precisamos ser solidários, amigos, né? Como ele falou, uns com os outros e ajudar as pessoas. É assim que a gente vai poder sair desse ciclo vicioso de sofrimento que a gente tem aqui. Sofrimento que a gente mesmo causa uns para os outros, né? Tem coisas... A gente perde tempo com coisa pequena, né? Perde tempo mesmo com coisa pequena. Gente, olha aí. Teoricamente, não teria tragédia maior na vida de uma pessoa, né? Mas olha aí. No momento, inclusive, da tragédia, não foi anos depois, no momento da tragédia, dá esse recado aí pra gente. Então, vamos guardar com muito carinho esse exemplo desse cidadão, que merece aí todo o nosso respeito, e vamos tentar trazer isso para a nossa vida. Vamos reorganizar o que precisa ser organizado e buscar o equilíbrio enquanto é tempo. Tá bom? Obrigado.